Meu nome é Lira Mendonça. Tenho 28 anos e na noite anterior ao meu casamento, minha mãe me deixou um voicemail às 23h43. Lira, ainda não é tarde para cancelar. Não nos envergonhe assim. Meu pai já havia me enviado uma carta de 4 páginas chamando minhas escolhas de intelectualmente incompatíveis com os valores da nossa família. Toquei o voicemail 3 vezes antes de aceitar que ela não viria. 68 convites foram enviados para o meu lado da família. 0 respostas. Minha mãe enviou um e-mail em grupo para todos. Não podemos em boa consciência comparecer. O motivo deles? Meu noivo trabalhava à noite como segurança hospitalar. Para eles, ele não era ninguém. Eles não sabiam que estranhos o paravam na rua só para dizer obrigado. Eles não sabiam por que o telefone dele tocava às 2 da manhã com vozes urgentes e em pânico. Eles nunca perguntaram. Então, em 14 de setembro de 2025, eu caminhei até o altar sozinha, 27 metros, passando por 34 cadeiras vazias. 48 horas depois, um clipe de 10 segundos da minha recepção viralizou, e o homem que minha família chamou de ninguém se tornou a única pessoa sobre quem todos podiam falar. Foi quando eles entenderam o que tinham feito. Mas, a essa altura, já era tarde demais. Se você está assistindo, aperte inscrever e me diga de onde está sintonizando. Deixe sua localização e o horário local nos comentários. Eu leio cada um deles. Agora, deixe-me levá-lo de volta 14 meses antes, para uma sala de espera de hospital às 2h17 da manhã, onde conheci um homem de uniforme de segurança que mudaria tudo. 19 de fevereiro de 2024. Sala de emergência do Hospital Albert Einstein. Minha colega de quarto havia sofrido um acidente de bicicleta. Nada que ameaçasse a vida, mas o suficiente para nos deixar na emergência às 2 da manhã. Eu estava sentada naquela sala de espera havia 3 horas. Cadeiras de vinil verde, luzes fluorescentes que deixavam todo mundo com cara de meio morto, e uma máquina de café com um aviso de fora de serviço colado por cima. Eu olhava para o meu celular sem realmente ver quando alguém parou na minha frente. Você está aqui há 3 horas. Já comeu? Eu olhei para cima. Segurança hospitalar, talvez meia-idade, cabelo escuro, botas gastas, crachá do hospital preso no cinto, mas virado para trás para que eu não conseguisse ler. O rosto dele estava cansado, mas gentil. O tipo de cansado que vem de trabalhar à noite, não de falta de sono. Não, ainda não, eu disse. As máquinas de venda estão quebradas. Vou pegar algo para você na sala da equipe. Ele voltou 6 minutos depois com um sanduíche de mortadela ainda embalado e um copo de papel com café. Obrigada, eu disse. Você não precisava fazer isso. Você parecia precisar. Conversamos por 6 ou 7 minutos. Ele não falou muito sobre si mesmo, só que trabalhava principalmente à noite, lidando com operações e coisas relacionadas. Mas o jeito como ele falava era diferente, calmo, preciso, como se cada palavra fosse escolhida com cuidado, como se ele não desperdiçasse energia com o que não importava. Você gosta de trabalhar à noite? Eu perguntei. É quando o trabalho importa mais. Eu não sabia o que aquilo significava. Não perguntei. Quando a enfermeira finalmente me chamou para ver minha colega de quarto, eu me levantei. Ele ainda estava lá, mãos nos bolsos, observando as portas da emergência, como se estivesse acompanhando algo que eu não conseguia ver. Eu sou Lira, eu disse. Dante. Uma enfermeira passou por nós, viu ele e começou a dizer algo. Doutor. Ele a interrompeu com um olhar. Só um relance. Ela parou no meio da frase e continuou andando. Eu notei, mas não entendi. Cuide-se, Dante disse. Eu pensei que aquilo era o fim. Um estranho gentil em um hospital às 2 da manhã, um daqueles momentos que você lembra, mas nunca revisita. 3 dias depois, ele me encontrou nas redes sociais e perguntou se eu queria tomar um café. Nosso primeiro encontro foi em 3 de abril no Mercado Municipal de São Paulo, às 12h30 da tarde. Ele chegou na hora vestindo jeans e uma jaqueta cinza desgastada. Ainda parecia cansado, e eu me perguntei se ele havia trabalhado na noite anterior. Caminhamos pelo mercado, compramos sanduíches de mortadela de um dos vendedores e sentamos em um banco perto do quiosque de sorvete. Ele falava de São Paulo como alguém que amava a cidade, mas nunca tinha tempo de aproveitar. Eu falei do meu trabalho. Eu trabalhava em editora acadêmica. Nada glamouroso, mas eu gostava. Você trabalha tanto assim? Eu perguntei quando ele disse que não saía muito durante o dia. Algo assim.
O celular dele vibrou 4 vezes durante o almoço. Ele checou uma vez, franziu a testa, digitou algo que eu não consegui ler. Era tudo números e abreviações como taquigrafia médica. Depois guardou e me deu toda a atenção. Desculpe, ele disse. Tudo bem. Está tudo certo? Sim, só trabalho. 2 horas. Ele pagou em dinheiro. Não checou o celular de novo. Quando nos despedimos, ele sorriu. Sorriu de verdade pela primeira vez. Posso te ver de novo? Ele perguntou. Eu disse sim. Nós caímos em algo devagar no começo. Depois tudo de uma vez. Dante trabalhava horários impossíveis. Às vezes ele desaparecia por 36 horas seguidas. Turnos noturnos, ele dizia. Emergências que precisavam ser resolvidas. Eu não pressionava. Assumia operações hospitalares, talvez gerenciamento, algo que o mantinha de plantão. Ele vivia de forma simples. Um apartamento-estúdio na Muca, quase sem móveis, livros por todo lado, principalmente livros, textos e revistas médicas. Eu perguntei sobre eles uma vez. Só me interesso por coisas de saúde, ele disse. Você lê revistas de cirurgia de trauma por diversão? Gosto de entender como as coisas funcionam. Em dezembro de 2024, estávamos juntos havia quase 10 meses. Eu estava apaixonada, completamente, tolamente apaixonada por um homem que trabalhava em turnos noturnos e lia protocolos cirúrgicos do jeito que outras pessoas liam romances. Mora comigo. Eu disse uma noite em dezembro. Ele me olhou por um longo tempo. Tem certeza? Eu não fico muito por aqui. Tenho. Ele se mudou com uma mochila, uma pilha de revistas médicas e um pager que apitava em horários aleatórios e o fazia sair do apartamento às 2 da manhã sem explicação. Eu o amava pelo que ele era. Quieto, gentil, firme. Nunca precisei saber exatamente o que ele fazia. Só sabia que ele era bom nisso. Minha família se importaria com o que ele fazia. Eu não. 22 de março de 2025. Finalmente contei para minha mãe sobre Dante. Estou vendo alguém, eu disse pelo telefone. Ah, que maravilha. A voz dela se iluminou. O que ele faz? Eu hesitei por um segundo. Ele trabalha na segurança do Hospital Albert Einstein. Silêncio. Operações de segurança? Ela repetiu devagar. Isso é gerência? É trabalho hospitalar, mãe. Claro. Tenho certeza de que ele é muito dedicado. Aquele tom. Eu conhecia aquele tom. Era a mesma voz que ela usava ao recusar eventos de caridade que achava abaixo dela. Educada, cuidadosamente neutra, venenosa. Adoraríamos conhecê-lo, ela disse. Ótimo. Vou marcar algo. Eu desliguei. Dante estava na cozinha fazendo ovos. Não olhou para cima. Eles querem te conhecer, eu disse. Eu ouvi. Vai ficar tudo bem. Ele colocou os ovos no prato e me entregou um garfo. Não vai ficar tudo bem, Lira. Mas vamos fazer assim mesmo. 18 de maio de 2025, 19. Casa dos meus pais nos Jardins. Casa restaurada, arte de professores nas paredes, o tipo de lugar que cheira a dinheiro antigo e expectativas ainda mais antigas. Dante chegou na hora. Trouxe vinho, uma garrafa modesta, nada caro. Vestiu o melhor que tinha, que ainda era claramente não caro o suficiente. Vi os olhos da minha mãe passarem pelos sapatos dele, gastos, não de grife. Meu pai apertou a mão dele com firmeza e um olhar avaliador. Lira nos contou que você trabalha na segurança hospitalar. Sim, senhor. Operações e protocolos de segurança. E sua formação educacional? Universidade estadual, com bolsa. Minha mãe sorriu. Não chegou aos olhos. O jantar foi miserável. Meus pais falaram de titularidade, publicações e planos de sabática em Provence. Dante escutou. Não tentou impressioná-los. Respondeu às perguntas educadamente. Não jogou o jogo deles. No meio do jantar, nossa vizinha, professora Adelaide Silveira, mencionou os problemas de saúde do filho. Tontura, problemas de equilíbrio, 3 médicos, sem respostas. Dante pousou o garfo. Parece neurite vestibular, não vertigem. Ele já viu um otorrino? A mesa ficou em silêncio. Como você sabia disso? Minha mãe perguntou. Eu trabalho em hospital. A gente acaba pegando coisas. Ele não explicou mais. Voltou para a refeição. Minha mãe o encarou por 3 segundos. Depois mudou de assunto. O jantar terminou às 21h30. Voltamos para casa em silêncio. Eu senti o peso do que havia acabado de acontecer pressionando nós dois. Às 22h43, meu celular acendeu. Mãe, precisamos conversar sobre seu futuro. Me liga quando tiver um momento. Isso é importante. Dante esticou o braço e segurou minha mão.
Não disse que ia ficar tudo bem. Ele sabia que não ia. 3 de junho, a carta do meu pai chegou. 4 páginas datilografadas em espaço único no papel timbrado do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo. Eu li 2 vezes antes de conseguir respirar. Nós te criamos para valorizar educação, discurso e parceria intelectual. Tememos que um casamento construído em bases tão precárias não resista aos desafios do tempo. Isso não é sobre amor. É sobre compatibilidade de caminhos de vida. Dante parece um homem gentil, mas gentileza sozinha não pode preencher a distância entre seu mundo e o dele. Dizemos isso porque te amamos e queremos que você tenha um parceiro que possa te encontrar onde você está, intelectualmente, socialmente, profissionalmente. Por favor, reconsidere esse caminho antes que fique difícil demais voltar atrás. A palavra precárias apareceu 3 vezes. Eu liguei para Dante. Ele estava no trabalho. Eu conseguia ouvir os sons de um hospital ao fundo, monitores apitando, vozes distantes. Meu pai me mandou uma carta. O Quedizia, eu contei tudo. Ele escutou sem interromper. Você quer casar comigo? Ele perguntou quando terminei. Quero. Então vamos nos casar. Foi isso. Sem raiva, sem defensividade, só certeza quieta. Eu o amei mais naquele momento do que nunca. 10 de junho, minha mãe me convidou para um café, no Jardim às 15. Eu apareci pensando que conversaríamos, talvez discutíssemos, talvez encontrássemos um meio termo. Ela havia trazido alguém. Lyra, este é o Dr. Trevor Ashford. A mãe dele e eu servimos juntas no conselho. Trevor, esta é minha filha. Trevor se levantou e sorriu. Crachá do Albert Einstein preso no cinto como um troféu. Cirurgião pediátrico. Tudo Ivy League. Verões em Ubatuba. Pedigree perfeito. Eu sentei porque sair imediatamente pareceu dramático demais. Durei 11 minutos. A família do Trevor tem uma casa em Ubatuba, minha mãe disse. Vocês teriam tanto em comum. Eu estou noiva, mãe. Você ainda não é casada. Eu me levantei, deixei meu café intocado e saí. Minha mãe não me seguiu. Foi quando eu soube que eles não iam parar. O grupo da família explodiu. 23 mensagens não lidas quando eu chequei aquela noite. Tia Patrícia. Alguém realmente conheceu esse homem? Prima Emily. Ouvi que ele trabalha em segurança, tipo turnos noturnos. Tio Douglas. Bom, a Lyra sempre foi independente. Meu irmão postou no Instagram, em vez de escrever no chat, uma foto de um pôr do sol com a legenda. Às vezes você só tem que ver as pessoas cometendo os próprios erros. Likes. Comentários da família, amigos. Eu saí do grupo. Minha mãe me adicionou de novo. Eu saí de novo. Dante chegou em casa às 2h14 da manhã. O telefone dele havia tocado exatamente naquele horário. Eu havia acordado para ouvir ele atender. A voz dele mudava quando pegava aquelas ligações. Afiada, focada, todo profissional. Quanto tempo? Ok. Intuba. Se a saturação cair abaixo de 88, eu chego em 12 minutos. Ele se vestiu e saiu pela porta em menos de 3 minutos. Eu ouvi o carro ligar. Ele voltou 6 horas depois. Exausto. Tinha sangue na manga da camisa dele. Só uma manchinha, quase invisível. Ele me viu olhando. Noite difícil, ele disse. Eu não perguntei, mas me perguntei. Seguranças hospitalares normalmente não têm sangue nas mangas. Seguranças hospitalares não dão ordens sobre intubação. Eu afastei o pensamento. 22 de julho. Eu busquei Dante no hospital uma vez às 18h15. Ele estava do lado de fora da entrada principal de uniforme cirúrgico. Eu sempre assumi que seguranças hospitalares usavam uniforme cirúrgico às vezes. Parecia normal. Uma enfermeira passou, viu ele e parou. Doutor, a família no box 3 quer agradecer antes de ir embora. Diga que eu passo lá. Ela assentiu e foi embora. Eu o encarei. Aquela enfermeira te chamou de doutor. Ela é nova. Provavelmente confundiu o sistema de crachás. O crachá dele estava virado para trás no cinto. Eu não conseguia ver o que dizia. Eu quase insisti, quase perguntei diretamente. Então vi como ele estava cansado, as olheiras, o tipo de exaustão que vai até os ossos. Eu deixei passar. Queria agora ter perguntado. 12 de agosto de 2025. Eu enviei 68 convites para o meu lado da família. Cartolina creme linda. Endereços em caligrafia. Cada um custou R, 20 para imprimir. Eu enderecei à mão pais, irmão, tias, tios, primos, amigos da faculdade da minha mãe, colegas do departamento do meu pai e amigos da família que eu conhecia desde criança. Prazo de confirmação:
28 de agosto. Dante me observou selar os envelopes. Você não precisa convidá-los, ele disse. Eles são minha família. Ok. Ele não discutiu, mas eu vi nos olhos dele. Ele sabia o que estava por vir. 20 de agosto. 15:22. Minha mãe enviou um e-mail. Eu não estava na lista de destinatários. Ela não me colocou em cópia. Eu descobri porque minha prima Emily me encaminhou 2 horas depois com a mensagem: WTF? Isso é sério? Não podemos em boa consciência comparecer. Caros familiares e amigos, após muita deliberação dolorosa, devemos informar que não compareceremos ao casamento de Lyra em 14 de setembro. Amamos nossa filha profundamente, mas não podemos em boa consciência apoiar um casamento que representa uma partida tão significativa dos valores e expectativas da nossa família. Esperamos que entendam e respeitem nossa decisão. Com pesar, Catherine e Lawrence Mendonça. Anexada estava uma foto de família do último Natal antes de Dante. Eu não estava nela. Eu havia pulado o Natal aquele ano. Eu li 4 vezes. Depois liguei para o buffet. Preciso cancelar 68 lugares. Ela pausou. 68? Tem certeza? Tenho. Me desculpe muito, ela disse baixinho. Eu não esperava a gentileza de uma estranha. Chorei no carro por 20 minutos depois de desligar. 28 de agosto. Prazo de confirmação, 0 respostas do meu lado. Nenhuma. Algumas pessoas haviam aberto o convite. Eu via os recibos de leitura nos e-mails. Elas simplesmente nunca responderam. Outras nunca abriram. Meu irmão não devolveu o convite. Não escreveu. Não ligou. Nada. 3 de setembro, eu me encontrei com a coordenadora do local no centro de eventos no Parque Ibirapuera. Precisamos mudar a disposição dos assentos, eu disse. Ela puxou o plano de piso. Capacidade é 150. Planejamos 82 do lado do Dante e 68 do seu. Quantos assentos devemos remover do seu lado? Ela perguntou gentilmente. Todos. Deixem as cadeiras. Só deixem vazias. Ilham Olhau. Poderíamos redistribuir os convidados do Dante para parecer mais equilibrado. Não. Deixem o lado esquerdo exatamente como está. 34 cadeiras vazias. Eu quero ver. Ela me olhou como se eu estivesse me punindo. Talvez eu estivesse, mas eu precisava que a verdade fosse visível. 13 de setembro de 2025. A noite anterior ao meu casamento, meu celular ficou em silêncio. Nenhuma ligação da minha mãe, nenhum texto do meu pai. O Instagram do meu irmão estava cheio dos posts de sempre. Fotos de academia, comida, pôr do sol, nada sobre mim, nada sobre amanhã. Dante chegou em casa de um turno noturno às 23:47. Me encontrou no sofá olhando para o celular. Sentou ao meu lado e não disse nada, só pegou minha mão. Podemos cancelar, ele disse por fim. Podemos ir ao cartório na segunda. Só nós. Não, eu quero o casamento. Quero que eles saibam o que escolheram. Ele beijou minha testa. Ok, então fazemos do seu jeito. Às 23:43 meu celular tocou. Mãe, eu atendi. Lyra, ainda não é tarde para cancelar. Pense no que você está fazendo com esta família. Não nos envergonhe assim. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Toquei 3 vezes antes de aceitar. Ela realmente não viria. 14 de setembro de 2025. Muissal? Eu estava sozinha na suíte da noiva. Sem mãe para me ajudar com o vestido, sem damas do meu lado. A coordenadora do local, Sara, ajudou a fechar o zíper nas costas. Você está linda, ela disse. Obrigada. Eu me olhei no espelho. Vestido branco, de uma loja de noivas, R$6.000. Meu cabelo foi feito por uma cabeleireira que ficou quieta porque percebia que eu não queria conversar. Eu fiz minha própria maquiagem porque não confiava em mim mesma para não chorar se outra pessoa fizesse. Eu estava linda. Eu estava sozinha. Chequei meu celular uma última vez. 0 mensagens. Desliguei. Schleuden-Lingarfen. As portas se abriram. O quarteto de cordas começou a tocar. Canon in D. A música que eu havia escolhido 6 meses antes, Tifua, quando ainda acreditava que meu pai me levaria até o altar. Eu fiquei no limiar e olhei para fora. Lado esquerdo, 34 cadeiras vazias, 34 programas intocados nos assentos, 34 cartões de nome nas mesas da recepção que nunca seriam usados. Lado direito, as pessoas do Dante de pé sorrindo, 82 pessoas que o amavam. Os pais dele na primeira fila, classe trabalhadora, calorosos,
presentes. A mãe dele já estava chorando. Dante estava no altar de terno azul marinho. Ele me viu. O rosto dele mudou. Ele articulou algo. Eu não ouvi, mas soube o que disse. Desculpe. Eu sinto muito. Eu comecei a andar. 27 metros. Sem pai, sem irmão. Ninguém para segurar meu braço e me dizer que eu estava fazendo a escolha certa. Só eu. Saltos brancos que machucavam meus pés. Um buquê que eu segurava apertado demais e 34 cadeiras vazias me observando como testemunhas. Cada passo parecia uma decisão. Cada cadeira vazia era uma escolha que eles haviam feito. Eu continuei andando. Dante pegou minhas mãos quando cheguei nele. Estavam tremendo. As nossas duas, a celebrante pastora Patrícia Ocoy, alguém que Dante conhecia por trabalho comunitário, começou a cerimônia. Nós havíamos escrito nossos próprios votos. Dante foi primeiro. A voz dele falhou no meio. Eu não tenho muito, ele disse, mas o que eu tenho é seu. Meu tempo, minhas mãos, minha vida. Eu te vejo, Lyra. Sempre vi. Eu estava chorando demais para parar. Depois foi minha vez. Você é suficiente, eu sussurrei. Sempre foi suficiente, e eu te escolho hoje e todos os dias depois. A celebrante sorriu através das próprias lágrimas. Você pode beijar a noiva. Dante segurou meu rosto gentilmente e me beijou como se não estivéssemos em uma sala com 34 cadeiras vazias, como se fôssemos só nós dois. Por um momento perfeito, o vazio não importou. A recepção começou às 16h35. Mesmo local, sala diferente. Mesa 3, frente esquerda. 8 lugares. Cartões de nome em caligrafia. Catherine, Lawrence, meu irmão, tia Patrícia, tio Douglas, prima Emily, a melhor amiga da minha mãe Helen, o colega do meu pai professor Silveira. 8 cadeiras vazias, mesas perfeitamente arrumadas, flores, taças de champanhe que nunca seriam tocadas, pratos que nunca teriam comida. A família do Dante tentou preencher o espaço com calor. A mãe dele, Diane, me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. Você é nossa filha agora, ela disse. Sempre foi suficiente para nós. Eu sorri, depois olhei para a mesa 3. Não conseguia evitar. A cada hora eu olhava para aquela mesa vazia 2 vezes. Era uma ferida que não fechava. 18h33. Primeira dança. Can't Help Falling in Love. 3 minutos e 2 segundos. Dante me segurou. Nós balançamos. Eu sentia o coração dele batendo contra o meu. Eu pensei que eles viriam. Eu sussurrei. Eu sei, amor. Eu sei. Nós dançamos. A mesa vazia observava. A música terminou. Nós continuamos balançando por 5 segundos a mais. É isso, eu pensei. É o resto da nossa vida. Só nós. Eu havia feito as pazes com isso, ou assim pensei. 19h23. A sobremesa estava sendo servida. O bolo havia sido cortado. Dante conversava com o tio dele perto da mesa 8, quando eu ouvi alguém gritar. Richard! Richard! Alguém ajude. Eu me virei. Um homem, talvez 62 anos, um dos ex-pacientes de Dante, havia desmaiado perto da estação de sobremesa. A esposa estava de joelhos ao lado dele, sacudindo o ombro. Todo mundo congelou. Liguem para o SAMU. Alguém gritou. Dante já estava se movendo. Cruzou a sala em segundos e caiu de joelhos ao lado do homem. A postura inteira dele mudou. Foi de convidado de casamento para outra coisa completamente. Algo que eu nunca tinha visto antes. Alguém ligue para o SAMU, ele disse. A voz dele cortou o barulho. Digam que é homem de 62 anos, possível infarto, recepção de casamento no Parque Ibirapuera. Ele checou o pulso do homem, depois as vias aéreas. As mãos dele se moviam com precisão total. Uma mulher correu, uma convidada de Dante. Alguém que eu havia sido apresentada antes, mas não lembrava. Ela estava de vestido e salto, mas se movia como quem sabia exatamente o que fazer. Dr. Lombardi, tenho um DA no carro. Ela já corria para pegar. Outro homem apareceu, mais velho e calmo. Dante, quer que eu faça as compressões? Pegue meu kit médico no banco de trás do meu carro e comece oxigênio se tiver. Eles se moviam como uma equipe, como se tivessem feito isso 1000 vezes. Eu fiquei lá congelada. Dr. Lombardi. A mulher voltou com o DA. Dr. Lombardi, está pronto. Dante não olhou para cima. Bom, carregue para 200. Alguém comece as compressões. 5 centímetros de profundidade, 100 por minuto. Gire a cada 2. Os paramédicos chegaram. Eles viram Dante. Reconhecimento passou pelos rostos deles.
Dr. Lombardi, assumimos daqui, senhor. Vamos transportar para o Einstein. Dante se levantou. A postura dele era profissional, mãos ao lado do corpo, rosto completamente calmo, sem pânico nenhum. Era alguém que havia feito isso antes muitas vezes. Uma mulher perto de mim filmava no celular. Eu não notei na hora. Estava ocupada demais encarando Dante como se nunca o tivesse visto antes, porque não tinha. Esse não era o homem que fazia ovos na nossa cozinha. Esse não era o homem que dormia lendo revistas de cirurgia de trauma. Esse era outra pessoa, alguém que todo mundo na sala parecia conhecer menos eu. Os paramédicos colocaram o homem na maca. Dante foi com eles para o hospital. 15 minutos depois, ele voltou às 20h10. Eu estava perto da nossa mesa esperando. Ele está bem? Eu perguntei. Ele vai ficar bem. Procedimento de stent hoje à noite. Recuperação total esperada. Eu o encarei. Sério. Depois olhei para ele de novo. Todo mundo ficava te chamando de doutor. Dante me olhou. Um longo silêncio. Eu sou o doutor. Você disse que trabalhava em segurança. Eu trabalho. Sistemas de segurança hospitalar, protocolos de segurança. Eu supervisionei operações. Ele pausou. Mas também sou cirurgião de trauma, chefe de trauma no Hospital Albert Einstein. As palavras não faziam sentido. Eu ouvi. Entendi cada uma sozinha. Mas juntas pareciam impossíveis. Ok. Cirurgião de trauma. Chefe. Há quanto tempo? 6 anos como chefe, 12 anos no total no Einstein. Por que não me contou? Ele me olhou como se a resposta devesse ser óbvia. Porque você nunca precisou que eu fosse mais do que eu era. Eu não sabia o que dizer. Ficamos lá enquanto a recepção continuava ao nosso redor, e eu percebi que havia me apaixonado por alguém que eu não conhecia de verdade. Ou talvez eu conhecesse as partes que importavam. Mas isso era outra coisa completamente. Vamos conversar depois. Ele disse gentilmente. Agora temos um casamento para terminar. Ele pegou minha mão e me levou de volta para a pista de dança. Eu segui porque o que mais eu poderia fazer? Nós saímos às 20h13, exaustos e sobrecarregados. Não checamos os celulares. Só fomos para casa, caímos na cama e dormimos. Não tínhamos ideia do que estava acontecendo online. Amy Palmer, filha do homem que desmaiou, postou o vídeo às 24h, 10 segundos de filmagem vertical tremida. Dante de joelhos, a enfermeira correndo com o DEA, Dr. Lombardi, o outro médico perguntando sobre intubação. Dante dando ordens com autoridade completa, os paramédicos chegando e deferindo a ele. Dr. Lombardi, assumimos daqui, senhor. Legenda. OMG. O noivo nesse casamento acabou de salvar a vida do meu pai, e todo mundo está chamando ele de Dr. Lombardi, herói do casamento, Doutor Viral. Às 21h tinha 32.200 visualizações. Às Hai Mui Hai, Sao Mui Hai. À meia-noite, 340.000. Às 6h42 da manhã seguinte, quando eu acordei com o celular vibrando sem parar, tinha 8 milhões de visualizações. 15 de setembro, eu acordei com 47 chamadas perdidas. Amigos que não falava havia meses. Conhecidos da faculdade, números bloqueados, números desconhecidos. Eu abri o TikTok. O vídeo estava em todo lugar. Não só o post original da Amy. Reposts, shares, stitches, vídeos de reação, comentários inundando. Espera, esse é o Dr. Dante Lombardi do Einstein. Ele é uma lenda em cirurgia de trauma. Ele fez a cirurgia de emergência da minha irmã em 2021, salvou a vida dela. Melhor cirurgião do Sudeste. O protocolo Lombardi é ensinado nas faculdades de medicina agora. Esse cara é brilhante. Eu continuei rolando. Centenas de comentários, depois milhares. O Twitter estava pior. Dr. Lombardi estava trending, número 3 em São Paulo. Eu sacudi Dante para acordar. Dante acorda. Está em todo lugar. O vídeo está em todo lugar. Ele sentou, olhou meu celular, depois o dele. O rosto dele empalideceu. Ah, não. Às 10h22, o Hospital Albert Einstein havia liberado uma nota. Dr. Dante Lombardi atua como chefe de cirurgia de trauma e diretor médico da Rede de Trauma de São Paulo desde 2019. Suas contribuições para a medicina de emergência, incluindo o protocolo Lombardi para a avaliação de politrauma, salvaram inúmeras vidas. Estamos orgulhosos de tê-lo na família do Hospital Albert Einstein. A nota foi pegada pelo GUM, UOL, Band News e afiliada local.
O Twitter médico amplificou. Residentes que treinaram com Dante, enfermeiras que trabalharam com ele, médicos que colaboraram com ele, todos começaram a compartilhar. Às 14h, Dr. Dante Lombardi estava trending nacionalmente. Meu celular não parava de tocar. Eu desliguei. Os comentários continuavam chegando. Eu cometi o erro de ler. Dr. Lombardi salvou minha filha depois de uma queda de 4 andares em 2023. Devemos tudo a ele. Eu fui residente de trauma sob Dr. Lombardi. Ele é o melhor professor e cirurgião que já conheci. Meu irmão parou 2 vezes durante a cirurgia. Dr. Lombardi trouxe ele de volta as 2 vezes. Meu irmão acabou de fazer 30 anos mês passado. Ele está vivo por causa desse homem. Mais de 400 depoimentos de pacientes nas primeiras 24 horas. Thread no Reddit. arsapollo.com made 3.2 upvotes. Mais de 18.000 compartilhamentos no Facebook. Eu sentei à mesa da cozinha e chorei. Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia de quem havia me casado. Ou talvez eu fizesse. Talvez eu soubesse o tempo todo e só não tivesse palavras para isso. Minha mãe começou a ligar às 13h. 11 ligações entre 13h e 16h30. Meu pai enviou um e-mail às 14h47. Assunto urgente da família. Eu não abri. Meu irmão enviou DM no Instagram às 15h15. Lira, eu não sabia. Juro que não sabia. Me desculpe. Eu li. Não respondi. 16 de setembro, o mundo da minha mãe começou a desmoronar. Colegas da faculdade começaram a fazer perguntas. Catherine, eu vi um vídeo. Aquele é o marido da Lira, o cirurgião de trauma? No lounge do Departamento de Economia da USP, as pessoas cochichavam. Eu não fazia ideia de que o genro dela era Dante Lombardi. Ele falou no nosso simpósio de ética médica ano passado. Homem brilhante. Em uma reunião do conselho de escola particular, minha mãe entrou e a sala ficou em silêncio. Todo mundo havia visto o vídeo. No tênis do clube, os parceiros regulares dela começaram a fazer perguntas diretas. O mundo cuidadosamente construído que ela havia criado, baseado em aparências, conexões e status, estava desmoronando e todo mundo estava assistindo. 17 de setembro, 9h22, alguém vazou o e-mail da minha mãe. Uma prima distante, talvez filha da tia Patrícia, alguém com consciência pesada. A captura de tela foi postada no Twitter. Texto completo visível. Assunto, assinatura, carimbo de data e hora. 68.000 retweets até o fim do dia. Os comentários foram impiedosos. Imaginem boicotar o casamento da filha porque o marido salva vidas para viver. Esse e-mail vai perseguir eles por muito tempo. Eles chamaram um cirurgião de trauma de partida dos valores familiares. A ironia estava clara. O BuzzFeed escreveu um artigo. O UOL também. A notícia local pegou. A internet encontrou o LinkedIn da minha mãe. Comentários começaram a chegar. Eu não precisei fazer nada. A verdade falou por si. De 18 a 25 de setembro, Dante e eu fomos para a Serra da Mantiqueira. Uma cabana sem sinal de celular, fogão a lenha, trilhas de trilha, silêncio. Conversamos de verdade. Por que você não me contou? Eu perguntei no terceiro dia. Estávamos sentados na varanda. Ele tinha café, eu chá. A mata estava silenciosa. Porque você me via, ele disse. Me via de verdade. Não as credenciais, não o título, não o que eu podia fazer ou o que eu havia conquistado. Só eu. E eu não queria perder isso. Você não teria perdido, talvez. Mas passei a vida adulta inteira sendo Dr. Lombardi, chefe de trauma, o cirurgião que criou o protocolo Lombardi, a pessoa que todo mundo chama quando as coisas dão errado. É trabalho significativo, importante, mas também é exaustivo ser essa pessoa o tempo todo. Eilem Olhau, você me conheceu em uma sala de espera de hospital às 2 da manhã. Eu estava de uniforme de segurança. Te trouxe um sanduíche e você conversou comigo como se eu fosse só uma pessoa, sem expectativas, sem suposições, só alguém que trabalhava à noite. Você não me contou a verdade. Eu não menti, só não corrigi suas suposições. E sim, isso foi errado. Eu sei, mas Lira, pela primeira vez na vida adulta, alguém me amou pelo que eu era, não pelo que eu podia fazer. Eu quis segurar isso, mesmo que fosse egoísta. Eu fiquei quieta por um longo tempo. Ainda estou brava, eu disse finalmente. Eu sei, mas eu entendo. Ele esticou o braço para minha mão. Ficamos lá até o sol se pôr.
24 de setembro, voltamos para São Paulo. Eu liguei o celular. 340 chamadas perdidas. Desliguei de novo. Outubro passou rápido. O vídeo viral foi sumindo devagar. Novas histórias o substituíram. A internet seguiu em frente. Mas as consequências para minha família não. Os papéis da minha mãe em conselhos de caridade ficaram desconfortáveis. As pessoas questionavam o julgamento e os valores dela. Os colegas do meu pai não diziam nada diretamente, mas os comentários quietos continuavam. Meu irmão manteve distância. Eles tentaram se aproximar. E-mails, ligações, cartas. Eu não respondia a nenhum. Dante voltou ao trabalho. Semanas de 80 horas, cirurgias de trauma, ensino de residentes, gerenciamento da rede de trauma. Eu voltei ao trabalho também. Meus colegas haviam visto o vídeo, não sabiam o que dizer, então não diziam nada. A vida continuou, mas algo havia mudado. Eu não conseguia voltar ao que era antes de saber quem Dante realmente era, antes da minha família me mostrar quem eles realmente eram. Tudo era diferente agora. 8 de novembro de 2025. 19:12. Meu celular tocou. Mãe. Eu quase não atendi. Minha mão pairou sobre o botão de recusar. Atendi. Lira. A voz dela tremia. É seu pai. Ele desmaiou em um evento da faculdade. Estão levando ele para o Einstein. É o coração dele. Lira, por favor, venha. Eu preciso de você. Ela estava chorando. Eu olhei para Dante. Ele já estava pegando as chaves. Vamos. Chegamos às 20h20. Sala de espera da emergência do Einstein. Minha mãe estava lá, ainda com o casaco de cashmere do evento. A maquiagem estava borrada. As mãos tremiam. Ela me viu e desabou. Lira, eu sei que você me odeia. Eu sei o que fizemos foi. Mãe, agora não. Onde ele está? Nós sentamos e esperamos. Outros colegas da faculdade estavam lá. Eles me reconheceram. Depois olharam para o outro lado. Minha mãe e eu não falamos. Às 21h15, uma enfermeira saiu. Sra. Mendonça, seu marido está em cirurgia. Dr. Lombardi está operando. O rosto da minha mãe empalideceu. Dante? A enfermeira assentiu. Sim, Dr. Lombardi é o chefe de cardiotorácica de plantão hoje à noite. Seu marido está nas melhores mãos. Minha mãe afundou na cadeira. Eu sentei de frente para ela. Ficamos em silêncio por 90 minutos. Finalmente ela sussurrou. O homem que nós devemos a Deus. Lira, o que nós fizemos? 23:47. As portas da sala cirúrgica se abriram. Dante saiu, ainda de uniforme cirúrgico, cansado, mas composto. Sra. Mendonça. Lira, seu marido está estável. Realizamos uma ponte de safena de emergência. Ele vai ficar bem. Minha mãe se levantou, lágrimas caindo. Você salvou ele. Nós fizemos nosso trabalho. Ele vai precisar de reabilitação e mudanças de estilo de vida. Mas o prognóstico é bom. Dante. A voz dela falhou depois de tudo que fizemos com você, depois do que dissemos. E você ainda. Sra. Mendonça, eu sou médico. Fiz um juramento. Eu não escolho quem merece cuidado. Ele disse calmamente, mas firme. Minha mãe começou a chorar de novo. Dante olhou para mim. Vi a exaustão nos olhos dele e algo mais. Tristeza. Não por ele, mas por mim. 9 de novembro, 10:08. Meu pai acordou na UTI, quarto 4. A enfermeira contou o que havia acontecido. Quem havia salvado ele. Ele pediu para ver Dante. Dante veio brevemente entre as rondas. 6 minutos. Eu estava errado, meu pai disse. A voz dele estava fraca. Máquinas apitavam ao redor dele. Completamente errado. Eu não sei como. Senhor Mendonça, foque na recuperação. Podemos discutir o resto depois. Eu chamei você de ninguém. Sim, chamou. Os olhos do meu pai se encheram de lágrimas. Eu não mereço seu perdão. Não, não merece. Mas isso é entre você e sua filha. Meu trabalho era manter você vivo. Eu fiz isso. Dante saiu. Meu pai encarou o teto. Ele se recuperaria, mas carregaria isso com ele. Novembro e dezembro, eles tentaram se reconectar. Todos eles. 8 e-mails da minha mãe. 3 cartas manuscritas. 12 voicemails do meu pai depois da alta. Meu irmão mandou mensagem em 15 de novembro. Eu sinto sua falta. A carta de desculpas de 5 páginas da minha mãe chegou em 20 de novembro. Não há palavras fortes o suficiente para expressar nossa vergonha. Julgamos um homem pelo título do emprego e perdemos o caráter dele completamente. Abandonamos nossa filha no dia mais importante da vida dela. Temos que viver com isso.
Mas se você estiver disposta, gostaríamos de tentar reconstruir devagar nos seus termos. Eu li tudo. Não respondi nada por 5 semanas. 12 de dezembro, mandei mensagem para minha mãe. Café segunda. Só você e eu. 18 de dezembro, 14h30. Café no Jardins. Terreno neutro. Minha mãe pediu chá. Não tocou. Eu pedi café, bebi metade, 32 minutos. Ela se desculpou. Chorou. Não deu desculpas. Pela primeira vez na vida dela, não tentou explicar. E eu escutei. Depois estabeleci meus termos. Nenhum relacionamento normal. Não ainda. Talvez nunca. Sem feriados juntos. Sem conselhos não solicitados sobre minha vida. Sem expectativas de que vamos superar isso. E vocês vão respeitar Dante. Sempre. Esses são os termos. Ela assentiu. Eu entendo. Não pediu mais. Foi a primeira coisa certa que ela fez em meses. 25 de dezembro. Natal. Meus pais convidaram para um grande jantar de família. Todo mundo estaria lá. E eu recusei. Passamos o Natal com a família de Dante, casa geminada na Muca, 14 pessoas em uma casa pequena. A mãe de Dante fez lasanha demais. O pai dele assistiu futebol. O cachorro deles, Chester, roubou comida do balcão. Era barulhento, caótico, quente. Parecia lar. Meu celular vibrou às 18. Mãe, Feliz Natal. Sentimos sua falta. Uli. Não respondi. Ainda não. 31 de dezembro de 2025. Dante e eu ficamos em casa, quietos, champanhe. Conversamos sobre o ano, tudo o que havia acontecido, tudo o que havia mudado. Você acha que eu devo perdoar eles? Eu perguntei. Acho que você deve fazer o que te ajudar a dormir à noite. Nós assistimos os fogos da janela. O skyline de São Paulo se iluminou. Ano novo, novos limites, nova vida. O relógio bateu meia-noite. Eu beijei Dante. Eu escolhi isso. Todo dia, eu escolho isso. As pessoas me perguntam se eu perdoei minha família. Eu não. Mas não precisava. Perdão não é exigido para a paz. Limites são. Minha família fez a escolha deles. Eles escolheram status em vez de caráter, aparências em vez de amor, orgulho em vez da própria filha. Eu fiz a minha. E o homem que eles chamaram de ninguém, o segurança que os envergonhava, ele era tudo. Ele me via quando eu não tinha nada para provar. Ele me amou quando eu era só Lira, não Lira da família certa com as credenciais certas. Ele salvou a vida do meu pai, depois que meu pai passou meses tentando nos separar. É isso que Dante Lombardi é. Não chefe de cirurgia de trauma, não o doutor que criou o protocolo Lombardi, não o cirurgião que salvou milhares de vidas. Só Dante, o homem que me trouxe um sanduíche às 2 da manhã, o homem que segurou minha mão quando minha família foi embora, o homem para quem eu caminhei por aqueles 27 metros, passando por 34 cadeiras vazias, escolhendo o amor acima de tudo. Eu aprendi algo naquele ano. Algumas feridas não cicatrizam, algumas cicatrizam, algumas deixam cicatrizes. E está tudo bem. Eu escolhi o homem que viu meu valor antes do mundo reconhecer. Isso foi suficiente. Essa é minha história. E eu escolheria de novo. Se você chegou até aqui, deixe um comentário. Me diga. Você teria perdoado eles? Você deixaria eles voltarem depois de tudo? Eu quero saber o que você pensa. E se esta história significou algo para você, inscreva-se. Eu leio cada comentário, cada um deles. Obrigada por ouvir.